Alexa, marcar cronômetro. Não escutei toda a pergunta. Você Alexa, poderia... marcar cronômetro 20 minutos. 20 minutos. Começando agora. Pronto, gente. Agora vamos ver se eu consigo terminar, tá bom? Esse capítulo. Então, aqui ela está falando que toda vez antes, um pouco antes da gente conseguir aquilo que a gente deseja, existe a manifestação do inconsciente de pensamentos todos contrários àquilo que a gente está desejando. Como eu disse, né, da minha dívida lá, antes de imaginar um símbolo para aquela dívida, eu vi a folha que me deram da dívida. E eu vi zerado, mas mesmo assim ainda duvidei, né? Mas coloquei ele zerado lá mentalmente, imaginando, né, naquele sistema do creme de chantilly em volta e na mão, entrando num portal, imaginando um portal lindo, maravilhoso, colocando numa mão também, uma mão de chantilly, vocês podem imaginar, a mão de Deus, e coloca ali o problema. Isso, psicologicamente, tira o problema da sua cabeça, aquele que ninguém resolve, certo? Então, aqui ela está falando que ela trabalha através de afirmações, e no caso, as pessoas se ancoravam nela, né? Porque era uma pessoa que tinha realmente uma força mental muito grande. Então, aqui ela fala, quando você faz a afirmação de qualquer coisa, você desafia as antigas crenças do subconsciente. E o erro aparece para ser expulso. Então, é nessas ocasiões que a gente tem que fazer as afirmações, quando a mente começa a mandar um monte de senão, né? E se? Então, é aí que você entra com as frases, principalmente aí. E dando graças, né? Se a gente ainda dá graças, porque vocês vão ver, todas as frases que tem aqui, todas elas a maioria começa a dar graças a Deus. Você já começa agradecendo, né? Aí se você vai pedir alguma coisa com aflição, com dor, sem fé, é mais difícil, você já está criando uma barreira para você receber aquilo, porque tudo vai ter que partir do canal seu, que é o seu subconsciente. Esse que é o contato entre o plano físico e o plano espiritual, né? Se você está com muita preocupação, você começa a fechar todos os seus campos energéticos para qualquer ajuda. Por isso que tem que tirar o problema da cabeça e colocar psicologicamente, imaginativamente num lugar. O inconsciente vai entender isso. E eu digo isso porque eu faço isso direto quando eu preciso. E principalmente porque esses últimos 6 anos da minha vida, nossa, agora que eu estou calma, mas foi uma avalanche de coisas assim, a ponto de quase eu ver tudo ir por água abaixo. E não foi. Ajuda dessas frases, toda a experiência que eu já tenho, e graças a Deus eu estava preparada para passar por isso, né? Então, isso quer dizer que todo bem e toda dádiva perfeita já vos pertencem e estão à espera do vosso reconhecimento. Só podeis receber aquilo que vos vedes recebendo. Possuís somente a terra que está ao alcance de vossa visão mental. Aqui ela tem uma frase que... Bom, apareceu uma senhora que ela precisava alugar um apartamento com urgência. E ela estava com dificuldade, porque era um lugar que era muito difícil achar. Muito concorrido esse lugar. Então, ela disse para a mulher, né? Deixa eu ver onde é que está essa história. Que virou as páginas
Então, essa, assim, ela disse que ela deveria conservar a visão daquilo que ela queria. Ela tinha que ter na mente aquilo, aquela manifestação. E aí, ela foi e procurou, começou a procurar. Ela disse que, apesar dela ser mulher, ela ia achar de qualquer forma esse apartamento. E ela começou também, pensou em comprar algo já para pôr nesse novo apartamento, né? E veio na mente dela: não compre isso, que você vai gastar dinheiro, você vai perder o dinheiro porque você não vai achar o apartamento. Aí o que ela fez? Ela forçou e pensou: ela respondeu para esse pensamento que veio na cabeça dela: prepararei o meu terreno comprando aquilo que eu quero colocar no apartamento. E assim ela se preparou para o apartamento. Então você tem que já se preparar para aquilo que você está pedindo, para aquilo que você está necessitando. Você já tem que estar preparado, vai se preparando para receber. É como se fosse receber uma visita, né? Uma visita muito querida. E agir como se ela já estivesse na sua casa, com pessoas, com objetos, é assim. Aí ela encontrou o apartamento, apesar de para esse apartamento ter 200 pedidos na frente do dela. Então, essa guarnição criou um elo tão forte, que não teve como. Olha, um exemplo disso é essa casa aqui que eu moro. Eu tinha alugado uma, mas nesse bairro é um bairro ótimo. E é perto do clube, tudo. E a casa que eu morava era na outra rua atrás, mas estava muito caro para mim. E eu saí dessa casa e fui para um lugar mais barato, pouca coisa mais barato, mas o lugar era terrível, perto de uma avenida que não passava de passar carro. Eu me sentia assim no meio da rua, dentro da casa. A casa era péssima, péssima, péssima. E aí eu fiquei desesperada, falei: não, eu vou sair daqui agora. E fui, sabe por quê que eu dei um clique também? Porque o dono da casa, não queria me dar recibo, ele só queria que eu pagasse sem recibo. Eu, o quê? Fui. Cheguei na imobiliária, ela tinha acabado de publicar o aluguel de uma casa que era na rua da frente de onde eu morava. E por um preço bagatela. Aí ela já me conhecia, porque ela só dá preferência para quem ela sabe, que vai pagar certinho. Ela deu na minha mão, peguei a chave, fui lá, voltei para casa feliz da vida, me mudei e estou aqui até hoje. Uma maravilha. Então, gente, a gente tem que reformular a nossa mente, né? Tem que deixar os medos e os preconceitos que a gente foi aprendendo até errados, né? A gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter o pé no chão, mas quando a gente deseja uma coisa que é boa, né? Uma coisa que, se a gente não sabe que é boa, tem frase para fazer aqui nesse livro. Para aquilo que você não sabe se é bom ou não, tem também um jeito de você pedir. Mas a gente precisa ter os desejos. E não é só até 40 anos, 50, 60, 70, 80, 90, 110. Você vai precisar dos desejos. Porque quando você sai daqui para uma outra dimensão, não muda. Claro que seu corpo vai ser outro. E isso se a sua cabeça não estiver cheia de falta de fé. Mas quando você chega num outro plano, se você treinou essa transformação, essa autotransformação, chega lá, você volta o teu corpo de 20 anos, o rosto de 20 anos. Então, e o seu mau humor, se você não conseguir mudar ele aqui, oi, Anísia, o seu mau humor, você não conseguiu mudar ele aqui, vai para o outro lado, do jeito que você está aqui, você vai. Então, as coisas são aqui agora. Leia o livro O Poder do Agora.
é bárbaro e tem tudo a ver. É uma forma de você ficar focado naquilo que você está fazendo todo dia. É agora, as coisas acontecem agora. Então é agora, vem um problema, não posso resolver, faz aquele sistema do ectoplasma, envolve o problema num chantilly branco, ele vira uma bola, você imagina isso. O problema é com pessoas, dá um símbolo para aquele problema e põe ele, por exemplo, um coelho. Põe esse coelho dentro dessa bola de chantilly. Imagina uma outra mão de chantilly, que é a mão de Deus, e põe na mão dele o problema. Você vai ver se não dá certo. Faça isso mesmo sem acreditar, mas visualize tudo isso que eu estou falando, para você ver se não dá certo, resolve. Porque você vai psicologicamente dizer para o seu inconsciente, olha, agora esse problema ele vai se resolver. E então foi o que essa senhora aqui do apartamento fez. Tinha 200 pessoas na frente para alugar, ela conseguiu. É isso, é magnetismo posto em ação. A fé é o magnetismo posto em ação. E isso é o seu inconsciente que eletricamente trabalha com isso. Então, todo aqui, deixa eu ver mais uma outra frase que tem aqui, que eu gosto muito das frases. Aqui ela está falando um exemplo assim, ó, Jesus Cristo nos apresentou um admirável exemplo. Ele declarou aos seus discípulos, não deixeis vós que ainda faltam não dizeis vós que ainda faltam 4 meses para o tempo da colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e olhai para os campos, pois já estão maduros para a colheita. Então, essa visão clara que penetra, né? Que penetra o mundo material com a sua mente, é ela que vai trazer pelo magnetismo. E sem falar no poder, né, de Cristo, sem comentário. E as coisas que realmente são perfeitas e completas na mente divina. Por isso que aquela outra frase, se fulano de tal for conveniente para mim, não poderei perdê-lo, se não for, receberei o seu equivalente. Veja, eu não sei, né? A pessoa que está falando essa frase, ela não sabe se a pessoa serve para ela ou não. E ela deixou em aberto. Agora, se você, de repente, quer uma coisa, você fecha aquela coisa só naquilo, isso chama-se obsessão. Obsessão não é uma coisa boa para a mente, é doença, estressa a cabeça, estressa a sua vida, né? Então, olha, todas essas coisas são ideias acabadas e perfeitas, que estão registradas na mente divina, ou vossa própria mentalidade superconsciente devem expressar-se por vosso intermédio, né? A gente, resumindo, é a gente se colocar em contato com o campo quântico e não sair mais desse contato, não se separar do campo quântico. Ó, o campo quântico, você, campo quântico, universo, é uma coisa só. Então, quando o indivíduo, né, foi para ela pedindo que fizesse um tratamento de afirmação para ele ter êxito, ele tinha que arranjar, dentro de um tempo, determinado $50.000 para atender aos compromissos do negócio dele. Quando ele foi para a mentalista, o prazo já estava perto de acabar. Então, ninguém queria colocar dinheiro na empresa dele e o banco ele se recusava a fazer um empréstimo. Então, ele foi até a mentalista. E aí, quando ele contou isso para ela, ela falou, julgo que perdeste a calma no banco e ficaste sem forças. Podeis dominar qualquer situação, desde que domineis primeiro a vós mesmos. Por isso que é importante o quê? Meditação. Para você se autoconhecer, para você adquirir forças internas e você ver o caminho que você tem que trilhar para conseguir determinada coisa.
Então, podeis dominar qualquer situação, desde que domineis primeiramente a vós mesmos. Voltai novamente ao banco, a mulher falou para ele, e acrescentei, fareis meu tratamento. Esse tratamento consiste na seguinte afirmação, ela deu, essas afirmações eram um tratamento para a mente, né? Então ela falou para ele repetir, estou identificado em amor com o espírito de todos os que se relacionam com o banco. Surja dessa situação a ideia divina. Olha só, falou para ele mentalizar uma pessoa só? Não, porque tem várias pessoas envolvidas no banco, uma depende da outra para decidir as coisas. Estás identificado, estou identificado em amor com o espírito de todos os que se relacionam com essa situação, com o banco, no caso. Surja dessa situação a ideia divina que é sempre perfeita para nós. Então, a gente não sabe qual é a ideia divina a nosso respeito, mas ela é perfeita, então a gente pede essa ideia. Aí ele respondeu, senhora, estás falando numa coisa impossível. Amanhã é sábado, o banco fecha meio-dia. O trem só me permitirá estar aqui às 10 horas. O meu prazo, fim da manhã, eles não querem emprestar, é tarde demais, ele falou. Aí ela falou, Deus não precisa de tempo e nunca atrasa. Com ele, todas as coisas vos são possíveis. Nada sei de negócios, mas tenho um conhecimento perfeito sobre Deus, ela falou. Aí ela ainda falou, tudo me parece muito bonito quando me encontro aqui. É ele falando para ela, né? Tudo que você está falando é muito bonito, porém, quando vou embora é terrível. Então, era a mente dele. Perto dela, ele conseguia acreditar, longe dela, não. Residia numa cidade distante e não tive mais notícias dele durante uma semana. Isso a mentalista falando, né? O homem, ele morava longe, ele foi embora, ele morava longe. E ela não teve notícia dele durante a semana. Então, chegou uma carta e dizia, aí chegou para ela uma carta. Você tinha razão, emprestei dinheiro do banco e nunca mais porei em dúvida a veracidade do que você disse. Então, ela encontrou ele depois, ele conseguiu o empréstimo do banco. Aí, ela encontrou ele uma semana depois e aí ela perguntou, o que foi que aconteceu? Evidentemente, tivesse tempo bastante, não é verdade? Aí ele respondeu, meu trem chegou atrasado e me achei aqui somente quando faltavam 15 minutos para o meio-dia. Entrei calmamente no banco e disse, vim fazer o empréstimo. E me atenderam sem fazer objeção alguma. Eram os últimos 15 minutos que lhe restavam e o Espírito Infinito não se atrasou. Nesse caso, aquele homem não podia alcançar o resultado por si só. Precisava de alguém que o ajudasse a manter a mente firme na visão ideal. Era isso que ela fazia a mente das pessoas ficar firme. É coisa que cada qual pode fazer para os outros. Jesus Cristo sabia disso quando disse, se 2 de vós concordarem na terra a respeito de alguma coisa que hão de pedir, ser-lhes-á feita por meu Pai que está nos céus. Um inteligente observador de vida afirmou, ninguém é vencido se alguém se vê triunfante. Tal é o poder da visão espiritual, e muitos grandes homens deveram seu êxito a uma esposa, a uma irmã, a um amigo que confiou neles e se apegou sem hesitar ao modelo perfeito de sua expressão. Certo? Gente, é o controle do nosso inconsciente, que é aqueles 90% que a gente não usa. E isso que eu estou falando deve ser uns 20% a mais. Dizem que a gente usa uns 15, 10, 15. Pois se a gente usar mais 10, não é nem 90, hein? Isso daqui corresponde, acho que uns 10%. Se acreditar, você faz milagres. A fé faz milagres. Certo? Aí, deixa eu ver se tem mais algum que tem frase. Essa frase é boa. É vontade de Deus que prospereis e vivais na abundância de tudo o que é bom e desejável. Por que essa frase é boa? Porque tem muita gente que entende errado
e vê só o sofrimento, só vê os exemplos de dor na Bíblia. O sofrimento, ele realmente impulsiona a gente a progredir. Mas o amor também, gente. O amor também impulsiona a gente. O amor é bom. O amor é coisa boa. E é próspero. Então, aqui, olha, é vontade de Deus que prospereis e vivais na abundância de tudo que é bom e desejável. Se você pensa ao contrário, use essa frase para limpar o seu inconsciente. É vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você fique louco com muito dinheiro, mas que você prospere, que você tenha conforto, que você viva bem e possa o quê? Evoluir. Isso é vontade de Deus para todo mundo. É vontade de Deus que prospereis e vivais na abundância de tudo que é bom e desejável, certo? A frase é perfeita. Você não vai ficar tendo que sofrer você desesperadamente, porque tem gente que força isso porque acha que isso é o certo, sofrer. E com essa frase você limpa aqueles preconceitos antigos que podem ter sido colocados na sua cabeça. Deixa na mão de Deus, Ele sabe o que é melhor para você. E aceite, porque todo mundo tem que viver na abundância. Não é só sofrendo que se aprende, você tem que viver na abundância também para saber se desapegar quando for a hora. Isso também é para quem tem muito dinheiro, certo? Então, como já está dando tempo, esse foi o 2º capítulo. Aqui eu vou ler o finalzinho do 2º capítulo. Quanto mais pedirdes a Deus para beneficiar os outros, mais sereis favorecidos. É a 2ª lei das 7 leis do sucesso. Desejar para o outro aquilo que você quer para você. Desejar, doar, certo? É a 2ª lei da prosperidade. Então, pelo contrário, quanto mais pedirdes a Deus para beneficiar os outros, mais sereis favorecidos, certo? Faz parte da lei da prosperidade. Deixa eu ver se tem mais alguma frase nesse capítulo. Ó, finalzinho assim, ó. Um homem comum faz alguma coisa para os outros e em seguida espera compensação. Está errado. E fixa a sua atenção de tal forma nesse ponto que se fecha todos os outros caminhos ao seu aprimoramento. E às vezes até o caminho também se fecha quando você fica esperando o retorno. É a 5ª lei, a 6ª lei, lei do distanciamento. Pediu ou ajudou, deixa lá, o universo que sabe como vai te devolver isso, certo? Não fique apegado a nada, nem em ter, nem apegado em soltar. O apego não serve para nada. Então, ó, o homem comum faz alguma coisa para os outros e em seguida espera a compensação e fixa a sua atenção de tal forma nesse ponto que fecha todos os outros caminhos, certo? Queixa-se da sua má sorte ou procura meios de obter pela justiça da terra a compensação que lhe é devida. Porém, isso não o satisfaz e um dia chegará a compreender que o único meio de chegar à prosperidade é aplicar as leis espirituais que regem a manifestação perfeita das coisas. Foi muito legal ler esse finalzinho. Então, um bom fim de semana, treinando. Se vocês quiserem, procurem um livro na internet que vocês encontram para ir praticando e lá vai lendo o livro que vocês vão encontrando um monte de frase para reformular o inconsciente. Até o próximo.